Ele não tá dando. A internet hoje está. Não, acho que não é minha internet, não. Eu acho que é o Instagram. E aí, Matheus? Eu acho que é o A minha Instagram que tá ruim. está caindo também. Também o Instagram também está ruim. Ah, Tá ruim. Verdade. não, a minha internet aqui tá Então, normal. gente, vamos começar com a minha. Eu acho que o Instagram está com problema. Então, vamos retomar. Vamos falar sobre filosofia e especialismo. Então, estou aqui com o Dr. Marcelo. E vamos devagar, dialogar sobre o que é o especialismo, uma conversação, uma provocação. Então, começaremos com uma grande pergunta: o que é o existencialismo? O existencialismo ele designa um conjunto de tendências filosóficas que, embora sejam divergentes em vários aspectos, têm a existência humana, o ponto de partida, o objeto fundamental de reflexão. Então, podemos dizer que o existencialismo tem como fundo, como ponto de partida, a própria existência humana. E a pergunta é: o que é existir? O que é existir? Está normal aí, Marcelo? O que é existir? Se nós refletirmos sobre o tema, veremos que existir implica a relação do ser humano consigo mesmo e também com outros seres humanos, com os objetos culturais, como a natureza, né? Que são relações também múltiplas, concretas e dinâmicas, e também relações determinadas, que são aquelas, por exemplo, que resultam de leis da física, e relações indeterminadas, que são aquelas que resultam de nossa liberdade ou do acaso, sendo passíveis ou não de acontecer. Então, o que existe? O que existe? E porque muitas pessoas, Marcelo, vivem, mas não existem. E eu começo a falar da existência, começando a falar de um pensamento de Heidegger, que ele disse: só o homem existe. As pedras são, mas não existem. Os anjos são, mas não existem. Deus é, mas não existe. Porque só para o homem que tem um sentido, ou que tem um sentido claro como existir. Então, a filosofia existencialista, ela tem algumas concepções, algumas características. Primeiramente, como ser humano. O ser humano, para o existencialismo, ele é entendido como uma realidade. Ele não é entendido como uma realidade perfeita, uma coroa da criação. Mas o existencialismo, ele coloca o ser humano como uma realidade imperfeita, como uma realidade aberta, como uma realidade inacabada, né? Que foi lançada ao mundo e que vive sobre
riscos e ameaças. Primeiras características do existencialismo em relação à existência do homem, que é uma existência imperfeita, que é uma existência aberta, que é uma existência inacabada, que o homem foi lançado ao mundo e vive sobre riscos e ameaças. Não é essa filosofia rumo ao sucesso, rumo ao progresso. Porque, segundo o existencialismo, viver implica correr risco. Viver implica, podemos dizer, uma vida imperfeita, uma vida inacabada. Então, a segunda característica do existencialismo seria a liberdade humana. Segundo o existencialismo, a liberdade humana ela não é plena, mas ela está condicionada às circunstâncias históricas, né, da existência. E nesse sentido, podemos dizer que querer não se identifica, querer é poder, porque homens e mulheres, eles agem no mundo superando ou não os obstáculos que eles são apresentados. Então, a visão existencialista, querer não é poder, porque o ser humano ele é um dado perfeito, ele é algo aberto, ele é algo inacabado, que vive em risco constante. Então, é uma das características do existencialismo. A terceira característica do existencialismo é que a vida humana, para o existencialismo, ela não é um caminho seguro em direção, podem dizer, em direção ao progresso, em direção ao êxito, em direção ao crescimento, né? Como ela não é esse caminho, como alguns colocam. Nós vemos muito hoje autoajuda, que fala que você nasceu para crescer, para vencer, para ser, como se tivesse uma linha do fracasso ao sucesso, né? Como se você nasceu eternamente para brilhar. Para o existencialismo, não. A vida humana não é um caminho seguro em direção ao progresso, em direção ao êxito, em direção ao crescimento. Ao contrário, a existência humana, a vida humana, ela é marcada por situações de sofrimento, como doença, dor, injustiça, luta pela sobrevivência, fracasso, velhice e morte. Então, não é esse dado bonitinho que o ser humano nasceu para ser essa coroinha da existência, nasceu para, como você vê em alguns pregadores, pregando motivações, anestesiando o ser humano, dizendo que você nasceu para perfeito, é a coroa da criação. Não, a vida para o existencialismo é um caminho que não está direcionado ao progresso, ao êxito, né? Mas é o contrário, ao sofrimento. Por isso, um dos pensadores do existencialismo, vamos trazer Schopenhauer. Schopenhauer dizia que viver é sofrer. Viver é sofrer. Viver é isso, é sofrer. Então, mas o que é existir? Existir implica isso, essa relação do sujeito consigo mesmo e com outras pessoas. Mas somente para o homem, né? Como dizia Heidegger, porque as terras estão, mas elas não existem. Os anjos são, mas não existem. Deus é, mas não existe. Porque só para o homem, Marcelo, tem sentido algo como existir. Né? Eu lembrei do pensamento de Nietzsche, que ele diz: somente o homem sabe o porquê da sua existência. Os animais, eles vivem sem saber. Mas, infelizmente, hoje tem pessoas que vivem, mas não existem. São como pedras que existem, mas não vivem. São como pedras, são como coisas inanimadas que existem, mas não vivem. Porque a existência só tem sentido para o próprio ser humano. Agora, pode entrar no debate. Perfeito. A introdução já foi ótima, né? E essa questão do que é existir, ela retrata muito essa questão do existencialismo e como que ele vai tratar essa questão mesmo desse existir do ser humano, né? O próprio Heidegger vai fazer essa questão da diferença entre o ente e o ser, né? No seu seminário, que ele vai falar sobre a questão da técnica, sobre a questão da industrialização e outras coisas,
ele vai dizer que a gente tá produzindo, a gente está trabalhando, mas a gente não está se perguntando sobre a técnica, né? A gente está apenas tratando ela como se ela fosse ciente. Ela está aqui e a gente tem que fazer. A gente não está se perguntando sobre o que é a técnica, qual que é a essência da técnica. E o Heidegger fala muito sobre essa diferença entre o ente e o ser, que é muito também relacionado a essa questão, por exemplo, do existir, né? Você pode estar vivendo, mas pode não estar existindo. Você pode estar existindo e pode não estar vivendo. Porque existe uma diferença entre você se colocar no mundo e você de fato enxergar essas possibilidades. Porque a questão do central, digamos assim, do existencialismo, como José Aldo bem falou, está muito relacionada ao que a gente vai chamar sobre a liberdade do ser humano. O próprio Sartre vai falar muito sobre essa questão, né? Que a gente só é livre para não deixar de ser livre. Então a gente está jogado no mundo de possibilidades. O Heidegger também vai falar que a gente é um ser para a morte. A gente está aqui, a gente existe, existem diversas possibilidades, mas existe uma possibilidade que inviabiliza toda possibilidade que é o existir, que é a questão da morte. E essa é uma das grandes questões na filosofia do Heidegger, falar sobre a questão do ser para a morte. Porque por mais que a gente seja livre, por mais que a gente exista aqui, agora, ontem, hoje, a gente não está preparado para ser um ser para a morte. A gente não está preparado para ser esse ser de angústia. E a gente não está preparado para nada. E essa grande virada de chave no existencialismo, que muitos comentadores falam na atualidade, ela acontece a partir do filósofo norueguês, o Kierkegaard, né, que vai falar muito sobre o Hegel, porque existia uma filosofia, digamos, estabelecida, principalmente no século, principalmente na própria Alemanha, essa filosofia que era chamada ali, não só da filosofia de Hegel, de Kant, de outros grandes pensadores, mas também da própria literatura, como, por exemplo, com o Goethe. Né? O Goethe foi um dos grandes escritores aí, de todos os tempos. Tem obras fantásticas, como Fausto, O Sofrimento do Jovem Werther e outros. E existia uma filosofia estabelecida, porque, como muitos autores falavam e falam, o Hegel, ele sistematizou, tornou universal. Era o Hegel de um lado com essa filosofia universal, e do outro lado tinha o Goethe, que também era alemão, com uma literatura universalizada. Então, a partir do que estabelecem suas bases filosóficas, era quase como se o debate da filosofia, de forma geral, ela tivesse cessado. É como se o Hegel tivesse conseguido juntar, como o Karl Lovitch vai falar, conseguisse juntar a filosofia da modernidade com a antiguidade cristã. Então, era como se ele tivesse superado a dialética do mundo. Só que, principalmente na Alemanha do século XIX, vai existir um grande debate em relação ao que o Hegel tinha falado. Vai existir um grande debate sobre a filosofia que estava posta, principalmente essa filosofia mais cristã. Porque o Hegel dizia que, ao final de tudo, né, o tempo, o grande dos seres humanos era Deus, era o universo. Mas a partir do século XIX, principalmente na Alemanha, vão existir correntes que vão discordar de Hegel. Tanto que o Karl Lovitch e outros autores vão dizer que na Alemanha existia um hegelianismo de direita e um hegelianismo de esquerda. Né? Esse hegelianismo de direita, digamos assim, que iniciado pelo Kierkegaard, com a questão assim, de um existencialismo mais cristão. Porque o Kierkegaard, ele dizia quase que ele ia ensinar as pessoas a ser cristão, por mais que ele fosse um filósofo, né? Diferentemente, por exemplo, do Feuerbach. Feuerbach, digamos assim, que foi o grande filósofo que desestabilizou a filosofia hegeliana no sentido de dar uma virada de chave e discordar de Hegel, principalmente no que ele falava sobre a questão de filosofia e religião. Para o Feuerbach dizia que filosofia e religião não deviam se misturar, diferentemente do Kierkegaard, que dizia que filosofia e religião, digamos assim, que deveriam andar juntas e que deveriam ser quase que unificadas. Então, quando o Kierkegaard vai falar sobre essa questão das paixões humanas, que também é um dos grandes paradigmas do existencialismo, ele vai falar muito sobre Deus e vai falar bastante essas coisas relacionadas no que tange o cristianismo. Então, Kierkegaard vai falar sobre, por exemplo, o salto da fé. O que seria o salto da fé? Assim como o Albert Camus, o Kierkegaard, ele vai falar que, mais ou menos nisso, que a vida é um absurdo, né? Que a vida não é que ela não faça sentido, mas a vida é um absurdo. A gente está lançado aqui
mas a gente, digamos assim, que não sabe muito bem o que fazer. Então, o que que resta, de acordo com o Kierkegaard? Vai restar o que ele vai chamar de salto da fé. Né? Você tem que ter fé que existe um Deus ou que existam coisas de um outro mundo, de um paraíso. Claro que ele fala isso de uma forma muito mais elaborada, mas o Kierkegaard vive em um momento que é a questão do cristianismo, da burguesia, começam, digamos assim, que entrar em quase que em colapso. A gente sabe que no século XIX, por exemplo, o Nietzsche, no seu livro Creio que H é a Ciência, e principalmente depois no Zaratustra, fala sobre a morte de Deus. A morte de Deus tem esse impacto desse Alemanha há muito tempo, que é esse o cristianismo, de forma geral, o cristianismo em si não tinha mais a essência de antigamente. A essência do cristianismo ela tinha mudado. A modernidade, a questão da técnica, do trabalho, do emprego, da industrialização, vão fazer com que o ser humano ele comece a caminhar para outros lugares. Vai fazer com que o ser humano ele não seja, digamos assim, que mais um devoto. Porque, como eu disse, o Hegel ele estabeleceu uma que estava atrelada ao cristianismo, né? Muitos falam que o Hegel ele foi o último grande filósofo que conseguiu, mas o Hegel tinha conseguido estabelecer entre cristianismo e filosofia, ou entre filosofia e cristianismo ou religião. E aí, no século XIX, existe uma questão de ruptura, mas uma ruptura que não vinha acontecendo somente na Alemanha, ela vinha acontecendo em outros lugares do mundo também, como, por exemplo, a própria Rússia. Autores como Dostoiévski falavam bastante sobre digamos assim, que uma forma de existencialismo. O Dostoiévski vai falar muito sobre as paixões dos seres humanos. O Dostoiévski vai falar, por exemplo, no seu livro Crime e Castigo, Crime e Castigo não, no livro Os Irmãos Karamazov. Ele vai meio que se fazer uma pergunta, né? O seu personagem vai perguntar se Deus existe, se Deus não existe, tudo é permitido. Então, daí, até hoje, gera um debate muito grande. E o próprio Dostoiévski falava muito sobre essas paixões de seres humanos, sobre esses desejos, sobre algo que a gente não pode controlar. E a partir do momento que existe essa ruptura, digamos assim, com esse mundo meio que da antiguidade, com essa filosofia mais relacionada ao racionalismo, uma filosofia que vai se entregar, digamos que às paixões, que vai estabelecer outras bases, muito diferente dessa filosofia da antiguidade, inicia essa forma do que a gente chama atualmente de existencialismo, né? Que tem alguns filósofos aí que são alguns expoentes, que alguns discordam, alguns concordam. Então, muitos vão falar que começa com Kierkegaard, aí depois tem Nietzsche, Heidegger, Camus, Sartre, mas alguns vão dizer que o Camus não é existencialista, vão dizer que ele é absurdista, alguns vão dizer que Nietzsche não é existencialista, mas, como José Aldo falou no início, um dos grandes paradigmas do existencialismo é essa questão da liberdade humana. A gente está aqui, a gente está lançado no mundo cheio de possibilidades, mas o que a gente faz agora? A gente tem uma doutrina, seja ela religiosa ou não, para ser isso, para ser aquilo, a gente é um possibilidades. Mas a partir do momento que a gente se encontra essas possibilidades, e frente a esse absurdo, a gente não sabe exatamente o que fazer. Porém, o existencialismo vai ter esse foco, digamos assim, que não direcionar o ser humano para algo, mas fazer com que ele entenda que o mundo ele é cheio de possibilidades e que a partir disso a gente vai se construir como tal. O Sartre vai dizer que a existência precede a essência. Primeiro a gente existe e depois a gente forma a nossa essência, né? A essência, digamos assim, que seria o cerne do ser. É uma das grandes perguntas da filosofia existencial. O que é o ser? Né? O que esse ser faz no mundo? Como é que ele acontece? Para onde que ele vai? De onde que ele veio? Então, um dos grandes paradigmas seria essa questão dessa liberdade humana, do que a gente faz com essas paixões, do que a gente faz com essas possibilidades, porque a gente está aqui, a gente está lançado, mas o que a gente vai fazer vai depender de muita coisa, porém, essas coisas são apresentadas para a gente. Mas aí cabe a nós, digamos assim, que nos angustiar frente a isso e tentar, desse momento, tirar uma resposta para a gente seguir em frente. Eu acho interessante
quando eu leio Heidegger, né? Heidegger diz uma frase, o modo de ser do homem, né? O ser humano, ele vai falar você aí e você está aí. Ele vai falar do despertar pela angústia. Eu acho muito interessante isso, né? Porque ele vai falar da vida autêntica, a existência autêntica, ele chama de existência autêntica e existência inautêntica. E aí ele vai dizer que ele vai dividir a existência autêntica e a existência inautêntica em para toda a existência, desenvolvimento da existência e destruição do eu. Muito interessante isso, porque ele vai dizer que o fator da existência, ele vai dizer que o ser humano, o fator da existência do ser humano é lançado ao mundo. Sem saber o porquê, ele foi lançado ao mundo, ele não sabe por que está ali, e ao despertar para a consciência da vida, ele já está aí, né? Sem ter pedido para nascer. E ele vai chamar isso de fator de existência. Nós chegamos ao mundo, quando nós temos consciência, nós já estamos aqui no mundo, sem saber por que estamos aqui. Qual o sentido de estarmos aqui? Por que eu nasci? Né? E aí, o segundo momento, ele vai, a partir do momento que você é lançado no mundo, você vai desenvolver a sua existência. E aí, com o ser humano, ele estabelece relações com o mundo, com o ambiente social, né? Com o ser humano. Então, nesse sentido, para Heidegger, existir significa projetar sua vida e procurar agir, né? E procurar agir no campo de suas possibilidades, né? Movendo-se em busca permanente para realizar aquilo que ainda não é. Você vai buscar permanente ser aquilo que você ainda não é. Em outras palavras, nesse sentido, Heidegger vai dizer que existir é construir um projeto. Só que nesse momento eu estou lançado no mundo, começo a me relacionar, né? Começo a criar projeto, a construir esse movimento, vamos chamar esse movimento dialético, né? Hegeliano. Só que surge um momento que há uma destruição do eu. Há um momento da destruição do eu, que é o sinal, que é o despertar da angústia. Quando é que eu sei a angústia? Essa destruição do eu, a angústia. Ele vai dizer o quê? É quando eu tento realizar, né? Quando o sujeito tenta realizar o seu projeto, e aí nesse momento o ser humano sofre uma interferência do outro. De uma série do outro, de outra pessoa, ou de uma série de fatores que desviam o sujeito do seu caminho existencial. E aí o que acontece? E aí ele vai se confrontar com o seu eu, com o eu do outro. Aí, nesse confronto, Heidegger vai dizer que o indivíduo comum, ele abdica de si mesmo, do seu eu próprio, para viver, né, para o outro e com o outro. Ele abandona, em vez de tornar a si mesmo, ele torna-se o que os outros estão. E a partir desse momento, o seu eu é absorvido com o outro e para o outro. Então, isso Heidegger vai chamar de a destruição do eu. E que Sartre vai chamar de má fé. Quando eu deixo de viver a minha vida para viver a vida para o outro e com o outro. Então, isso é a angústia, isso é o despertar pela angústia. Isso, a vida inautêntica demonstra a angústia, esse mal-estar. Porque a partir do momento que eu abdico do meu projeto, eu abdico do meu sonho, eu abdico dos meus ideais para viver, para viver com o outro, para o outro, eu estou vivendo uma vida inautêntica. É muito interessante isso, Marcelo. Porque quantas pessoas no mundo estão vivendo uma vida inautêntica? Quantas pessoas não estão vivendo com o outro e para o outro, em vez de tornar-se mesmo, como diz o filósofo Nietzsche, torna quem tu és. Quantas pessoas abdicam de ser quem você é para ser o outro, para ser com o outro, para viver uma vida com o outro e não tornar-se mesmo, para viver os projetos do outro e não os seus projetos, para viver os sonhos dos outros e não os seus próprios sonhos. Então, Heidegger vai dizer
que tais pessoas estão vivendo uma vida inautêntica. E isso a gente vê muito em análise, né? Pessoas se preocupando com o outro, preocupado com o outro, com o outro, e aí você pergunta e você. Porque numa sociedade se vive muito para o outro e se esquece de viver para si. A sociedade é uma sociedade mascarada, uma falsa persona, onde tem muitas pessoas que vivem para agradar o outro, mas se esquece de tornar a si mesmo, de viver quem realmente é. E por isso Nietzsche diz, torna quem tu és. Eu me lembrei agora de uma frase de J.D. Nath, que ele diz que o inconsciente é aquilo que nos leva a ser quem nós realmente somos. Eu acho interessante isso. É aquilo que nos leva a ser quem nós realmente somos. Por mais que nós fugimos ou fujamos de nós mesmos, mas o inconsciente nos mostra quem realmente somos. Enquanto as pessoas estão fugindo, enquanto as pessoas estão vivendo com o outro e para o outro, em vez de assumir a sua própria vida, em vez de viver uma vida autêntica, eles estão vivendo uma vida inautêntica, destruindo o seu próprio eu em função do outro, vivendo para agradar A e B e não a si mesmo. Né? Eu gosto muito dessa frase de Nietzsche. Torne quem tu és. Torne quem tu és. Né? Isso é muito filosófico. Mas aí eu me lembrei, você falando de Kierkegaard, eu me lembrei de Kierkegaard vai falar também desse estágio, né? Que assim como Heidegger falou no fator da existência, o desenvolvimento da existência, a destruição do eu, Kierkegaard vai falar do estágio ético, estético e religioso. Né? O estágio estético é aquele estágio que muitas pessoas vivem o aqui e agora, é aquele estágio onde as pessoas estão vivendo pelo prazer, por essa função de vida, vamos pensar assim, pelo princípio do prazer, né? De se satisfazer aqui e agora. O estágio ético é aquele estágio que eu começo a pensar sobre o meu fazer. Já começo a analisar sobre o meu fazer. Eu já não me lanço mais assim. Eu já não sou mais guiado, vamos pensar, fazer uma comparação pelo id, pelo desejo, pelo prazer. Mas eu já estou guiado mais, fazendo uma comparação, eu já estou mais guiado pelo ego, por essa consciência moral, por esse superego, que está dizendo o que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que fazer. E aí, Giga vai dizer que o estágio ético e estético, mas o verdadeiro estágio ele vai ter que é o estágio religioso, segundo o Giga, que é quando o homem cai na mão de Deus, segundo ele, é que ele faz um encontro consigo mesmo. Mas lembrando que Giga, ele fala da questão da religião, de que ele vai contra Hegel quer fazer um sistema de forma numa mesa, como nós estamos aqui, e quer dar definição do mundo, do sistema, que é o mundo. Giga vai dizer que a vida ela é subjetividade. E ele vai dizer, só se compreende a vida olhando para trás. Só se compreende a vida olhando para trás, mas só se vive a vida olhando para frente. Então, Giga vai dizer que a existência ela é algo subjetivo, que não há uma fórmula, não há algo que nos determina como nós devemos existir, mas é a nossa própria travessia dessa existência. É a nossa própria travessia nessa existência que vai nos definir. Se cabe, por exemplo, ele vai chamar a experiência com Deus. Ele diz que a experiência com Deus não se daria em templo, mas se daria na sua própria relação consigo mesmo, com sua travessia. E é nesse momento que tu vai encontrar o sagrado. Como dizia, eu me lembrei também de Spinoza, quando ele fala que Deus não está no templo, não me procure no templo, não me procure em casa de orações, não me procure dentro de você mesmo. Ele é um pouco esse pensamento também de Kierkegaard, esse pensamento spinoziano, né? Dessa questão que não está lá, mas não é dessa questão transcendente, mas dessa questão imanente, que não há algo fora de mim, mas há algo que está acontecendo aqui. E como dizia Sartre,
uma vez que somos lançados no mundo, cabe a nós nos definirmos. Porque a existência precede a essência. Significa dizer que a existência significa dizer que o homem, primeiramente, ele se descobre. Primeiramente, ele surge do mundo. E que depois ele se define. Perfeito, José Aldo. E aí, falando sobre isso, lembrei que uma das questões que a gente comentou um pouco aqui, mas tentando esclarecer um pouco mais sobre o existencialismo, ele tem esse foco, digamos assim, que no homem, sua liberdade, suas possibilidades. E a gente percebe isso, por exemplo, na filosofia do Nietzsche. Sim. Né? O Nietzsche aí que vai ser o filósofo, digamos, que de fato vai anunciar essa morte de Deus. Antes, outros autores já falavam sobre isso, mas de uma maneira assim, bem rasa. Mas o Nietzsche, de fato, esse cara que, como ele próprio diz, vai filosofar com o martelo. Né? É ele quem, de fato, não exatamente ele, mas como ele gosta de falar, o Zaratustra. É o Zaratustra que vai vir no lugar de Deus, porque esse Deus está morto e nós o matamos, etc, etc. Mas com esse existencialismo que é focado na liberdade do homem, no próprio homem, surge a ideia de que esse homem não é mais controlado pela racionalidade que era dita da filosofia anterior, como advinda ali de René Descartes, com seu método científico, sobre a questão de resistência e res cogito, né, que existia uma mente e o corpo. O existencialismo já vai mudar totalmente essa ideia, relacionando esse homem ligado às paixões. E o Nietzsche vai falar, por exemplo, sobre a vontade de potência, né, e como que a gente pode se reinventar dentro, digamos assim, que fazendo uma analogia com essa pulsão, que é muito dita na psicanálise, né, existe algo dentro da gente que está sempre pulsando, existe uma libido, e a partir dessa libido que nós vamos constituir enquanto ser, constituir no sentido de comportamento, de sentimentos, e de como que isso vai ser administrado pela gente, seja isso com consequências boas ou ruins, vai depender de repente da estrutura da pessoa, neurótica, psicótica, perversa, etc. Então, a gente vai falar sobre essa vontade de potência e de como que a gente pode, a partir da modernidade, ter outra visão de mundo, não tão presa à questão de um cristianismo. A gente vai falar que essa vontade de potência existe e que a gente deve usá-la para sermos criativos. Né? Devemos usá-las para criar uma vida que seja, digamos assim, que autêntica. Porque o próprio Nietzsche ele vai criticar o niilismo ali do século XIX, mas aquele niilismo assim mais radical, onde você não acreditava em Deus, você não acreditava na nação, você não acreditava na política, você não acreditava em nada, você vivia apenas por viver. E o Nietzsche dizia que esse niilismo era uma farsa, né, que você não deveria viver desse jeito, né? Deveria existir outro tipo de niilismo, que é o niilismo que o Deleuze, ele vai falar que, se eu não me engano, é o niilismo criativo ou ativo, eu não lembro exatamente qual é, mas é um niilismo que a gente não foca no mundo posterior, né? É um niilismo que a gente foca no mundo do aqui, e de como que a gente vai enxergar essas possibilidades que a gente tem para viver. E um dos grandes debates do existencialismo, de fato, é esse homem livre, esse homem que é cheio de paixões, esse homem, e paixões aqui, quando eu digo, não é paixão de paixonite, não, são paixões, são os desejos, como que a gente vai administrar esses desejos. E aí é engraçado que tem, um dos livros do Kierkegaard, que ele vai falar que, quando, por exemplo, quando a gente está pela rua, isso nas palavras do Kierkegaard, a gente vê duas pessoas fazendo amor, mas ali na época do Kierkegaard não fazer amor era tipo beijar na boca, no meio da rua. E aí o Kierkegaard vai falar que, assim, para quem está de fora dessa relação, né, quem está longe, quem não está envolvido emocionalmente com aquelas pessoas, ou não conhece elas, enfim, para a gente que está de fora, é, é estranho ver duas pessoas se beijando. É de alguma forma até constrangedor, não faz sentido. Entretanto, o existencialismo diz que a gente precisa viver. A gente precisa estar atrelado atrelar as nossas paixões ao nosso modo de vida. Como a gente vai falar, a vontade de potência, né, ser criativa, etc, etc. Então, o existencialismo ele vai dar margem para esse debate ele surgir, né? E por que eu e José Aldo, a gente resolveu falar desse tema entre existencialismo e psicanálise? Porque assim como a psicanálise, o existencialismo vai entender que esse ser humano é um ser humano desejoso. Né? A gente é uma máquina de desejos, de paixões,
E paixões essas que muitas vezes podem ou não ser controladas pela gente, ou talvez pela sociedade de forma geral. Quando eu digo sociedade, as amarras, as leis, o próprio Freud vai falar em 1930 no Mal-Estar na Civilização, que a gente troca a nossa segurança, a nossa felicidade por um pouco de segurança quando a gente entra na civilização. E existe uma mudança, né? Esse mal-estar, ele advém disso, porque existem paixões na gente, existem desejos que não podem ser colocados em voga, ou que a gente não pode realizar, porque perante a sociedade eles não são aceitáveis. Beleza, mas a partir do momento que eu tenho esses desejos, que essa minha libido é ativa e eu não consigo realizar aquilo que de fato eu quero, como que eu posso me enxergar dentro desse mundo, né? Quais são as possibilidades que a gente tem? E a filosofia existencialista, principalmente essa parte dos psicólogos atualmente, que pegou esse existencialismo como uma maneira de ver o homem e de fazer psicoterapia, por exemplo, vai ressaltar bastante essa questão das possibilidades. Então, o existencialismo, ele tem essa virada de chave quando ele surge ali com Kierkegaard, outros autores, como Dostoiévski na literatura, e outros autores russos também que vão falar bastante disso. Existe essa mudança. Esse ser humano, ele não é mais entendido como esse ser racional, esse ser que essas paixões elas têm que ser, digamos assim, domadas pela razão. Mas agora essas paixões elas têm que vir à tona. Claro que a gente também não vai viver de qualquer jeito, né? O essencialismo ele não vai dizer para você não, viva suas paixões aí, faz o que tu quiser, faz o que der na telha e te vira aí com as consequências. Não é exatamente isso. É importante também isso, Marcelo, lembrando de Heidegger novamente, que vai falar da vida, da existência autêntica e da existência inautêntica, que o único sinal da existência inautêntica, o único sinal de uma vida, quando a vida do ser humano está inautêntica, que a existência desse ser humano é inautêntica, o único sinal que é despertado da existência inautêntica é a angústia. Segundo Heidegger, quando o sujeito está angustiado, significa que ele está vivendo uma vida inautêntica. Porque ele abdicou de tornar-se mesmo para viver com o outro e para o outro. Então, é muito interessante essa questão, por isso que Nietzsche diz, torna quem tu és, porque ele vai dizer que muitas vezes a gente abdica de nós mesmos, né, para viver, ele vai dizer que nós abdicamos de viver uma vida aqui agora para viver uma vida futura. E ele dizia que eu não amo aqueles que procuram por trás das estrelas uma razão para viver, ou uma razão para morrer. Porque ele vai dizer que nesse momento o cristianismo se torna uma barreira, né, uma barreira porque leva o ser humano a abdicar a potência, ao viver aqui, em prol de uma promessa futura. Agora, uma coisa importante, quando Nietzsche diz que Deus está morto, mas que não foi nem Nietzsche que falou, que foi Hegel que falou, mas Nietzsche foi mais enfático, é importante que nós colocamos aqui para o nosso telespectador, que quando ele diz que Deus está morto, ele está dizendo que ele não está pregando um ateísmo, ele está pregando a desvalorização dos valores. Antigamente, você sentia dor de cabeça, você ia para a igreja e orava. Hoje não, você tem dor de cabeça, você vai na farmácia e compra um remédio. Então você está matando Deus. Você vai para a igreja, terminou o culto, estou com dor de cabeça, o pastor faz uma oração, em nome de Jesus, você está curado. Mas na hora que eu chego em casa, eu tomo um remédio. E aí é isso que isso está invalidando a fé. Não é uma fé verdadeira. Então ele diz que foi você e eu, e nós matamos Deus a partir desse momento, porque coisas que funcionavam no passado, hoje não funcionam mais. Cadê aquela fé verdadeira? Cadê aquela fé, como dizia Paulo, Jesus, que a fé remove montanhas e Nietzsche disse não. As montanhas ficam lá mesmo, no mesmo lugar. Não existe mais hoje. E é isso que ele diz, que os religiosos mataram Deus em sentido. E todos mataram Deus porque acreditavam antigamente nisso. Nós vimos um exemplo típico na pandemia. Quantos
pastores pegaram Covid, outros morreram, e a Bíblia diz lá em Paulo de Tarso que qualquer remédio mortífero que o tomar não lhe fará mal algum. Né? Cadê essa fé? É isso que Nietzsche está dizendo. Cadê essa fé? Então, eles mesmos mataram Deus. Entende isso? Então, a morte de Deus seria a morte de todos esses valores, de todas essas concepções, mesmo porque nós estamos vivendo um declínio do nome do Pai. Então, a desvalorização de todos os valores. O que funcionava no passado não funciona mais hoje. Eu ia para a igreja, estava com dor de cabeça, o pastor orava, ou o padre fazia uma reza, e eu ia para casa acreditando naquilo. Só que hoje isso não funciona. Eu estou morrendo de dor de cabeça, estou com apendicite, eu não vou mais orar. Eu vou procurar o médico. É isso que Nietzsche está falando, que esses valores capencaram para os dias de hoje. Nós matamos Deus a partir do momento que nós não vivemos mais isso. Que nós dizemos que cremos, mas no fundo, por isso que Kierkegaard diz que a razão e a fé não podem andar juntas. Ou eu tenho fé, ou eu tenho razão. Eu não posso, ou eu creio, ou eu não creio. Isso é muito interessante. Né? Então, o existencialismo, ele nos coloca sobre essa questão, porque temos nós mesmos como um ponto de partida, a própria existência. Mas a existência só tem significado para mim e para você. Como dizia Heidegger, as pedras estão, mas não existe. Os anjos estão, mas não existe. Deus é, mas não existe. Somente eu e você temos consciência da nossa existência. Somente eu e você sabemos que existimos. Né? Isso é muito interessante. Né? Onde o existencialismo coloca sobre essa questão desse ponto que a vida humana não é esse caminho seguro de direção ao progresso, de direção ao êxito, ao crescimento. Ao contrário, a vida humana ela é marcada por situações de sofrimento, por situações de dores, de doença, de angústia, de luta pela sobrevivência, de fracasso, de velhice e morte. A vida humana ela é atravessada por isso. Não é esse jeito, não é esse algo linear, eu nasci para sucesso, vitorioso, crescer na vida, como alguns querem anestesiar a consciência do homem, levando ele se distanciando de quem ele realmente é. Eu acho que é muito psicanalista nesse momento, que nós devemos entender, lidar com o que é. Quando Heidegger fala de o sujeito não ser para a morte, ele também está dizendo que nós devemos encarar a morte como ela é, e não tememos a morte. Porque a partir do momento que nós tememos a morte, isso vai gerar angústia, vai gerar medo. Agora, a partir do momento que nós compreendamos tudo isso, nós vamos ficar tranquilos com nós mesmos, estaremos menos angustiados e viveremos melhor. Né? Eu acho que é muito interessante colocar essa questão. É isso mesmo. E aí, tô falando sobre essa questão de Nietzsche, morte de Deus, né, e como que o existencialismo, digamos, que vê isso, a gente percebe, por exemplo, que o existencialismo ele não é essa corrente que muitos acham que é uma corrente ateísta. Porque, como eu falei, o Kierkegaard, ele era um cristão quase que radical, né? Ele falava que ele basicamente falava que ele ia ensinar as pessoas a serem cristãs, né? Com a sua filosofia, com o modo como ele via a religião. Então, a gente percebe que o existencialismo não é essa corrente que muitos acham que é uma corrente ateísta. Claro que existem expoentes do existencialismo, como Sartre, como Camus, que de fato eram ateístas, né, que se envolveu muito com uma questão política também, mas o Sartre, que era comunista, o Alberto Camus no começo ali também era afiliado a um partido, mas depois ele foi viver, digamos que uma vida mais humanitária, né, o Kierkegaard, como eu falei, era cristão, e o Kierkegaard, por exemplo, odiava a política, né, o Kierkegaard, o que importava era a filosofia e o cristianismo. Então o existencialismo ele não é essa corrente que tem, digamos assim, que uma cronologia
que seja linear em relação às ideias dos autores que são considerados existencialistas. E isso reflete também muito do que é o existencialismo em relação ao que a gente falou bastante aqui, que são as possibilidades. Né? Você ser existencialista não invalida o seu cristianismo, o seu ateísmo, o seu budismo, ou seja lá que tipo de religião que você siga, ou mesmo você não seguindo nenhuma. O existencialismo é essa corrente filosófica que ele te dá essa possibilidade de você existir, ser livre, e de você, de fato, pegar suas paixões, digamos assim, e colocá-las na mesa, e você, de fato, ser criativo com isso, como o Nietzsche vai dizer, com sua vontade de potência, né, com o Ubermensch, que nós devemos criar os nossos próprios valores, devemos transvalorar os próprios valores que já estão postos, porque o Nietzsche ele vai dizer que ele é uma dinamite, né, que ele surgiu para de fato derrubar esses valores, esses ídolos do mundo antigo e de fato iniciar uma nova filosofia, um novo modo de vida. Então, quando a gente vem refletir sobre essa questão do existencialismo, a gente se pega muito pensando na psicanálise também e como que Freud vai iniciar essa caminhada da psicanálise com essa mudança de paradigma também, já vendo esse indivíduo ali iniciando com as histéricas em 1890, 1888, e de como que o Freud vai ver essa diferença, né? Esse indivíduo que não é só esse indivíduo do biológico, mas esse indivíduo que fala, que precisa falar, esse indivíduo também que pensa além, esse indivíduo que tem o inconsciente, né? Quando Freud começa a estruturar este. Então, quando a gente pessoas que passam a vida estudando psicanálise ou que iniciam esse percurso em psicanálise, muitas delas se veem impelidas a ler filosofia também, porque o Freud vai citar alguns autores na sua caminhada, por mais que Freud não fosse tão fã de filosofia, né, ele dizia que ele não tinha, ele basicamente disse que ele não queria perder tempo pensando muito na filosofia, porque ele podia se perder e não sei o quê, mas ele leu Nietzsche, ele comprou umas obras completas de Nietzsche que ele achou, se eu não me engano, numa viagem para a Alemanha, ele leu o próprio Kant, ele cita rapidamente Descartes, Schopenhauer e outros autores, mas o Freud ele não se aprofunda tanto, mas é inevitável dizer que o Freud ele não foi influenciado pelo Nietzsche. Ele vai dizer que ele parou de ler Nietzsche porque, de repente, ele poderia ser muito contaminado na sua teoria, quando Nietzsche vai falar de vontade de potência e outras coisas. Então, a psicanálise, ela surge também desse movimento, dessa virada de chave, ali a partir dos anos de 1860, 1870, onde esse estabelecimento de um cristianismo, de um mundo, digamos assim, padronizado, ele vai mudar. A psicanálise também surge desse movimento. Existem diversos autores da atualidade que vão fazer esse caminho, uma chamada psicanálise existencial, ou pessoas que leem existencialismo e acabam lendo psicanálise também, ou o inverso, pessoas que leem psicanálise, como é o meu caso, é o caso de José Aldo e outras pessoas que, com certeza, José Aldo também conhece, que vão por esse caminho. Principalmente quando a gente vai iniciar a leitura de Lacan. O Lacan vai falar muito sobre Descartes, vai falar muito sobre Hegel, vai falar muito sobre o próprio Heidegger, né? Eles são mais ou menos ali contemporâneos, eu acho que eles chegam a se encontrar também, conversar um pouco. Então tem todo o movimento filosófico que também vai influenciar a psicanálise. E não existe dúvida alguma que esse movimento é muito mais forte a partir do existencialismo. O Lacan também faz algumas pontes com o Sartre. Creio que ele deve encontrar Sartre pela vida dele também, já que ambos eram militantes, né, em relação à política. Então a psicanálise ela não está fora desse movimento nesse sentido, porque a psicanálise, principalmente a lacaniana, vai enxergar esse ser, esse indivíduo que ele está lançado ao mundo. Né? José Aldo gosta muito de fazer essa analogia nos nossos cursos. Ele vai falar que quando a gente nasce, a gente é um pedaço de carne que cai, um pedaço de carne que cai no chão que não tem nada. Né? A gente vai temperando ali, vai botando um tomate, um tempero seco, vai botando um sazon, e a gente vai de fato se desenvolvendo. Né? O que remete ao Sartre. Primeiro a gente existe e depois a gente gera nossa essência. Então, a psicanálise... Da existência, né? Que esse desenvolvimento da existência. A gente nasce e a gente vai se construindo através de nossas relações para com o outro. Né? Porque, como o Heidegger vai dizer, que existir
Ele construir um projeto e que Estado vai dizer que o homem nada mais é do que aquilo que ele projeta, do que aquilo Sim, que ele projeta ser. Né? Então, que viver é muito interessante isso, Marcelo, é importante isso, porque quantas pessoas não vivem a vida inautêntica? Né? Quantas pessoas estão como um ser inautêntico, como dizia Heidegger, né? Como uma pedra, como algo. Existem, mas não vivem. Né? Estão no mundo como sem saber o porquê, como o Heidegger vai dizer, o fator da existência, foram lançados no mundo, mas ainda não se perceberam, mas ainda não tiveram a consciência de si, podemos pensar, estão alienados a si mesmo. Né? Porque o homem, vai dizer, não é a mais, nada mais do que aquilo que se projeta. Então, o homem, antes de mais nada, é um projeto. É um projeto que vive, que vive subjetivamente, né? Em vez de ser um creme ou qualquer outra coisa. Então, eu gosto do existencialismo, porque o existencialismo não é um dado fechado, não é um dado acabado, não há uma linha retilínea assim, começo, meio e fim. Né? Mas é um sujeito inacabado, vamos pensar como Lacan inacabado, um sujeito barrado, um sujeito vazio. A existência é risco. A existência não tem um antídoto para, como dizia Foucault, não existe um antídoto para a dor de existir. Existe remédio para tudo, mas não para a dor da existência. E que cabe a nós, como dizia Sartre, uma vez lançado no mundo, cabe a nós nos definirmos, cabe a nós encontrarmos o nosso próprio caminho, cabe a nós, como dizia Nietzsche, ser quem realmente somos, tornar quem realmente somos. Cabe a nós vivermos a nossa uma vida autêntica sem estar temeroso, podemos pensar assim, numa vida após a morte, esquecendo de viver o aqui e agora em função do além-tudo. Eu acho que essa é a grande tacada do existencialismo. É que você tem que se desprender de tudo isso e viver esses segundos, esses momentos que a vida te dá aqui na Terra e aproveitar. Não abdicar do viver, como dizia Nietzsche, Apolíneo e Dionísio. Né? Essa vida de Dionísio, essa vida de fazer, do instinto aqui agora, e viver essa potencialidade. E não abdicar de si mesmo em funções de padrões sociais. Apesar de Nietzsche dizer que estamos condenados, de Sartre dizer que nós estamos condenados à liberdade. Condenados ainda porque nós ainda não nos criamos. Isso é muito importante. Então, o existencialismo é muito importante. Porque o homem é um ente em si e um ente para si, como dizia Sartre. Né? Então, eu acho importante nós analisarmos a nossa vida, como dizia Kierkegaard, viver, não é viver objetivamente, mas é viver subjetivamente. Cabe cada um encontrar seu próprio caminho, né? Encontrar o trio do qual quer seguir e não abdicar de si mesmo para viver com o outro e para o outro. Né? Eu acho que esse é o existencialismo. Né? Que viver só se compreende a vida olhando para trás, como dizia Kierkegaard, mas só se vive a vida olhando para frente. Porque tem muitas pessoas que estão, podemos ir no conceito psicanalítico, tem muitas pessoas que estão aprisionadas ao passado e não conseguem sair desse buraco, desse casulo existencial. Não se permite projetar e viver é construir um projeto. Viver, nós somos aquilo que nós projetamos. Né? Então, acredito que é esse momento que o existencialismo nos permite. E é como dizia Sartre, não é o que fizeram, não é o que disseram de ti, mas o que nós vamos fazer com tudo isso agora que está em nossa mão. É muito psicanalítica essa questão. Marcelo. sim, exatamente. Aqui já, para a gente ir finalizando, né? Eu gosto muito, por exemplo, do livro do Albert Camus,
do mito de Sísifo, né? Que ele vai falar que o Sísifo é o grande herói do absurdo, né? O Sísifo está todo dia repetindo, digamos assim, que o seu castigo de rolar a pedra até o cume da montanha, toda vez que ele chega lá, ela rola para baixo, ele tem que ir lá pegar de novo, e subir essa pedra. Então ele está fazendo isso repetidamente. E o Camus, ele faz uma analogia com o homem moderno, né? Esse homem que trabalha, que todo dia faz a mesma coisa, esse homem que é uma máquina. Claro que isso vem ressoar também no mundo do trabalho que a gente tem atualmente, mas o Camus, que é considerado por muitos um absurdista e não existencialista, ele vai falar sobre esse absurdo que é a vida e de como que a gente está lançado aqui e o que a gente pode fazer com isso, né? O José Aldo falou no começo que o Camus, ele vai dizer, nesse livro mesmo, no Mito de Sísifo, ele vai dizer que a única questão filosófica realmente séria que a gente deve estudar é o suicídio, né? A gente está aqui nessa vida absurda, a gente está lançado a esse mundo cheio de possibilidades, mas por que a gente continua, né? Por que a gente, assim, sendo bem objetivo no que ele fala, por que a gente não se mata, né? Para a gente estar aqui nesse absurdo, a gente está lançado a isso. Porém, o Camus, como um existencialista, assim como Nietzsche, assim como Kierkegaard, e assim como outras pessoas, e assim como outros existencialistas, ele vai falar que a vida ela é cheia de possibilidades. O próprio Camus vai citar bastante o Kierkegaard nesse livro dele. E são essas possibilidades que faz com que a gente de fato viva, né? Que a gente tenha essa vida autêntica, que a gente possa aproveitar tudo isso que a vida dá pra gente. Porque o Camus, digamos que ele vai dizer que a vida, de alguma forma, ela é curta demais para a gente não viver. E por mais que a gente esteja em frente a esse absurdo, por mais que muitas vezes a gente se torne um Sísifo, a gente tem que achar, sendo simplista, a gente tem que achar um sentido naquilo que a gente está fazendo. A gente tem que viver para que a gente possa aproveitar essa vida de uma maneira autêntica, como diria o Kierkegaard, né? Como diria o Heidegger também, como diria o próprio Sartre. A gente tem que procurar esse caminho para a gente superar o absurdo. Mas como que a gente supera o absurdo? Como o José Aldo falou, no existencialismo não existe uma resposta pronta. Né? Eu não vou dizer, não, José, tu tem que fazer assim, tu tem que viver assim, tu tem que fazer desse jeito, tu tem que ir por esse caminho. Não, o existencialismo ele vai te mostrar que existem possibilidades para tu seguir e que existem questões da tua vida que é tu que vai resolver. Claro que muitas vezes vai surgir uma angústia, vai surgir uma dúvida se tu está de fato fazendo o que tu gosta ou o que tu não gosta, mas a vida, principalmente para o existencialismo, e eu diria até que para a própria psicanálise é isso, né? Esse desejo incessante que a gente não consegue chegar ao final dele. A gente vai, como diria Lacan, né? A gente vai costurando esses significantes, né? Esses significante, mas a gente nunca chega de fato a esse significado, digamos assim, primordial. O existencialismo ele vai dizer quase isso, né? Essas possibilidades é como se fossem esses significantes. A gente vai amarrando na linguagem, nos nossos atos, nos sonhos, etc. Mas que a gente não chega a um final, eu diria que é um final feliz. O Zé fala muito que o existencialismo me mostra essa parte dessa vida que é inacabada, né? Desse ser humano que ele não é completo, esse ser humano que não é perfeito, esse ser humano que não é racional. Então o existencialismo ele de fato vai focar nessas coisas. E é isso que ele traz de muito interessante para a gente poder refletir. E é por isso que muitos psicólogos começaram a se utilizar dessas ideias existencialistas e algumas ideias fenomenológicas também para poder tentar trabalhar esse ser humano dessa maneira. Né? Não é algo padronizado, não é algo que está pronto, não é algo que de repente vai alcançar a sua perfeição ou sucesso um dia, mas é esse ser que está jogado nessas possibilidades do mundo. E essas possibilidades são as mais diversas possíveis. Podem ser ruins, podem ser boas, de repente tu vai sofrer a vida inteira, ou tu vai ser feliz, ou feliz entre aspas a vida inteira. Né? A gente está aqui para tentar se encontrar no meio desse absurdo que é a vida. A gente está lançado aqui e o que a gente vai fazer, o que a gente vai deixar de fazer, em última instância, é problema nosso. Né? Como diria o Lacan, em última instância, o sujeito é responsável pelas suas consequências. Me lembrou agora que quando Sartre diz que o existencialismo é o humanismo. Quando Sartre, muitas pessoas acreditavam que
principalmente uma corrente religiosa, acreditava que o existencialismo era uma filosofia sem esperança, era uma filosofia de levar a pessoa ao suicídio, ao desespero. E Sartre responde dizendo que não, Simone de Beauvoir também responde dizendo que não, que o existencialismo, na realidade, ele te ensina a você ver o mundo como ele realmente é. Né? Que o sujeito não caminha rumo ao progresso, que o sujeito não é esse, que a vida do ser humano, né? Que a vida do ser humano, ela não é um caminho seguro em direção a esse progresso, em direção ao êxito, em direção ao crescimento. Ao contrário, o existencialismo vai mostrar que a vida do ser humano é uma vida marcada por situações de sofrimento, por situações de fracasso, por situações de dor, de luta, de velhice, de morte. Agora, cabe a nós, né, aceitarmos isso. E é isso que Heidegger vai dizer, que o ser humano é um ser para a morte. A partir do momento que eu entendo isso, que eu não passo a me preocupar mais com essas questões e me passo a viver a vida, em vez de estar preocupado com morrer, nós viveremos melhor. Dá um sentido a isso. Né? Por isso, Freud também fala um pouco que os filósofos tinham um pouco de delírio, porque ficava te perturbando muito, se perguntando por muitas coisas, e se esqueciam muito de viver. Eu acho que o existencialismo é isso, é entender que a vida não caminha rumo ao progresso, que a vida é dor, é sofrimento, e que é isso que nós devemos viver e aprender a lidar com isso, e não fugir disso. É como dizia Nietzsche, super-homem. O super-homem não é aquele que Nietzsche vai dizer, não é o homem acima do homem, mas o super-homem de Nietzsche é aquele homem que sabe lidar com a dor, com o sofrimento, com a tristeza, com a angústia, e que tira o melhor proveito de tudo isso. Que ele vai contra esse momento, contra Schopenhauer, porque Schopenhauer vai dizer que viver, sofrer, e é muito pessimista. E Nietzsche vai dizer que nós podemos tirar algo dessa dor, desse sofrimento, desse mal-estar. E aí ele diz a frase, aquilo que não me mata, me fortalece. Entende? É isso que é existencialismo. Não é eu ficar embolhado, a vida não tem sentido, ó vida, igual aquele desenho do leão e do Red, que é um leão e uma hiena. Aí ele diz, ó vida, ó, e reclama de tudo. Mas que nós podemos aproveitar esse espetáculo que é a vida e tirar proveito enquanto nós estamos aqui, enquanto nós estamos existindo. Entende? E é isso que eu acho maravilhoso em Nietzsche. Que o super-homem não é esse homem que está acima dos outros homens, mas é aquele que sabe tirar proveito de todas as circunstâncias, tirar algo novo. Né? Porque o existencialismo é isso. Viver é correr risco. Né? E é isso. Existe remédio para tudo. Né? Existe remédio para tudo. Só não existe remédio para a dor da existência. Ou para a dor do existir. Né? E é isso. Exatamente. É isso que o existencialismo ensina, ou pelo menos tenta ensinar para a gente, né? Esse é o grande cerne, a grande essência. E a gente, como eu falei, que é da psicanálise, muitas vezes toma muito existencialismo por conta disso, né? Que muitas ideias são não exatamente parecidas, mas são quase complementares à psicanálise. É importante trazer essa questão desse existencialismo, de como que ele se entrelaça muitas vezes com a psicanálise e como que isso se dá, digamos assim, que na realidade, né? Já que o existencialismo veio para mostrar a realidade como ela é. Mas enfim, o bate-papo foi... Oi? Muito bom. Sabe a palavra da psicanálise existencialista, né? Essas questões. Sim. Né? Então, é isso. Eu acho que chegou o momento. Né? Quero agradecer a presença do Marcelo, né? Por ter nos honrado por sua participação, por ter dado seu tempo para estar aqui conosco, né? Ter cedido seu tempo para estar aqui conosco. E quero agradecer a Fabiola, que não pôde estar devido à internet. Hoje a internet caiu muito, mas vai ficar gravado. Você que está aí
telespectador. Faça suas perguntas, suas questões, dúvidas, o que você gostaria. Coloque as suas opiniões, o que você gostaria que nós falássemos aqui, quais temas você gostaria que nós explanássemos aqui. Lembrando que na próxima semana nós estaremos praticamente com uma série de contos de fada no divã, País da Maravilha no divã. Vamos conversar com a Rainha de Copa, e assim sucessivamente. Vamos ter a Terra do Nunca no divã, Mágico de, Terra do Nunca no divã, Cinderela no divã, Lobo Mau no divã. Então vamos estudar esses personagens que, de qualquer forma, eles falam de nós também. Há algo dele em nós também. Né? Leitão, Tigrão. Né? Então, são personagens que hoje também representam muito a sociedade. O Ursinho Púrpura, ansioso, o Tigrão, aquele tigre imperativo, né, que também demonstra a sociedade imperativa que nós estamos vivenciando hoje. Então, esses personagens falam muito de nós mesmos. Então, foi pensando nisso que iremos fazer uma série sobre os contos de fada no divã. E gostaria de agradecer a presença do Dr. Marcelo, do telespectador, e que você está convidado para o nosso próximo programa Além do Divã. E passo a palavra agora para o Dr. Marcelo, fazer as suas considerações finais. Perfeito, José. Com certeza esse programa vai ser muito bom também. Né? Existem muitos autores aí que fazem essa relação da psicanálise com os contos de fadas. E é algo bem interessante perceber como que esses personagens, grande parte do tempo, falam muito da gente, né? A gente aqui encontra realidade. Mas agradeço novamente o convite, foi muito bom. Como eu sempre digo, é muito bom estar aqui trocando essa ideia, falando um pouco sobre psicanálise, filosofia, psicologia, isso de forma bem geral e às vezes bem específica, com alguns assuntos que eu já participei aqui, com os assuntos que tu traz. Então agradeço novamente o convite, foi muito bom falar sobre a licenciatura em psicanálise, porque são duas, a psicanálise principalmente a minha área mesmo de atuação, a TV que eu sigo mais, leio muita filosofia também, porque eu gosto bastante, e o papo foi ótimo, né? E ratificar também que nesse sábado agora, dia 6, a gente inicia nosso curso de Hegel a Lacan, falando sobre o grande outro, sobre o pequeno outro também. A gente vai trabalhar essa relação aí de como que Hegel iniciou esse processo e como que Lacan concordou com Hegel, depois subverteu essas questões e como que ele trabalhou isso dentro da clínica psicanalítica, né? Então, quem tiver interesse no curso, quem quiser participar, fala comigo, fala com o José Aldo, fala com a Fabiola, porque os nossos cursos são sempre bem didáticos, a gente sempre busca dialogar bastante com quem está participando, porque, como nós sempre falamos desde o primeiro curso, a gente já deve estar no sexto, sétimo, oitavo curso, não lembro, a gente quer dialogar, a gente quer ensinar dialogando, não é só o José Aldo que é quem de fato sabe, é só ele que vai falar, é só ele que vai dizer que é assim ou outro. Pode discordar da gente também, discordar da gente é muito bom, porque gera debate, gera diálogo, e quanto mais discordar de mim, pelo menos na minha visão, melhor, porque isso vai fazer com que a conversa vá sendo estendida, né? Seja algo que seja complementar. Mas estão todos convidados aí, quem quiser participar pode falar comigo e eu vou dar as outras informações para vocês. Novamente, obrigado, José Alda, Fabiola, foi muito bom, tá? Espero estar em próximos aí. Eu que agradeço mais uma vez a sua participação, por ter dito um pouco do seu tempo, você que é corrido, por ter nos honrado com sua presença, Marcelo. E você, não perca, conto com você no próximo programa Além do Divã, a Rainha de Copa no Divã. Muito obrigado. Boa noite a todos. Fabiola, boa noite. Obrigado. Tchau, boa noite. Vai ficar gravado. Qualquer dúvida, você pode tirar conosco, mandar mensagem e assim sucessivamente.